É isso aí, voltamos agora, pessoal, com aquele momento da revisão geral. Já vimos aqui, quem tem algumas dúvidas, obrigada aí pelo feedback aí, né, dos estudantes, professores presenciais aqui que já mandaram suas perguntinhas. E conforme a gente vai fazendo a revisão aqui, a gente vai explicando esses conceitos, reforçando ainda mais para vocês os conceitos aprendidos na aula anterior, né, professor? Perfeito, galerinha. Presta bem atenção, que assim que a gente finalizar, a gente vai deixar vocês fazendo a atividade, depois a gente volta para corrigir. Meu diretor, na tela. É isso aí, pessoal. Aula 15.2, revisão do conteúdo de instruticultura. Então, olha só, Laísa, olha só, são o quê? Características do animal em relação ao quê? Ao comportamento durante o processo de reprodução. Características sobre o processo de produção, que é a ovoposição da fêmea. Então, eu tenho um comportamento, aqui eu tenho um comportamento do macho e eu tenho um comportamento da fêmea. Aqui eu tenho um processo de ovoposição da fêmea e alguns comportamentos do macho que em relação a chocar. Então nós estamos vendo comportamento de atividade natural que nós vamos alterar para um sistema de criação. Selecionar, né, esses componentes. Por isso a importância a gente saber tanto o aspecto natural, biológico daquele indivíduo, para a gente adaptar o nosso sistema de criação. E levando em consideração, conseguir um fluxo, né? Do nosso fluxo aí, pessoal. E depois o manejo alimentar, que é uma transição do filhote, adaptação do filhote, porque eles comem muito insetos. É igual uma galinha, ele é cisca. Então a transição de inseto, transição de volumoso e transição para ração. Então nós temos esse processo até a gente conseguir colocar ele dentro de um sistema nutricional. Então vamos ver que nós vimos parte a parte. Então para a gente entender melhorzinho, primeira coisa para lembrar, pessoal, eu tenho que saber diferenciar macho e fêmea, né? Nós vimos que tem um dimorfismo, perfeito? O macho é preto com as extremidades o quê? As extremidades meio branca, suja, amarelada, chamamos de pardo, né? Que é a ponta da cauda e das asas. A fêmea não. A fêmea ela é acinzentada e assim, é menor. Ela é menorzinha, né, em termos de porte. Isso, e outra coisa, pessoal, o dorso. O macho, se você prestar atenção no macho, quando a gente vai ver que tem campeonato lá, isso não falamos disso, né? Tem campeonato de avestruz que você monta no avestruz e aposta a corrida. É só em macho, por causa do dorso. O dorso dele a gente consegue montar. Né? Na fêmea, não. Na fêmea você não faz isso. E dá para observar pela própria imagem. Sim, a gente consegue ter essa observação aí. Professor, o que eu tenho que aprender em relação ao macho? A coloração que diferencia, o porte, o macho é maior e normalmente, fisiologicamente, nós sabemos que a perna do macho ela é nuda, né? Desnuda de plumagem, tá? E o pescoço também. Duas coisas que temos que ficar atento. É que muda a coloração quando ele percebe que as fêmeas estão receptivas. E aí o seu comportamento e coloração muda. Então vamos ver aqui, ó. Aí, muda o que, professor? Não é que ele fica agressivo, né? O que acontece, professor? A gente olha, parece que ele está agressivo, ele fica mais agitado para chamar a atenção da fêmea. Ele tem uma dança onde ele vai bater as asas dele no chão e jogar areia, jogar terra para cima para atrair as fêmeas, vai vocalizar. A perna dele vai criar aí uma coloração, parece uma linha saindo da sobrecoxa, passando para a coxa e uma linha da perna na parte anterior, na frente, tá bom? Vocês estão vendo aí, ó, tem um dedão, os machos têm 2 dedos, o maior, fica uma linha avermelhada e o pescoço avermelhado. Professor, isso aí é quando ele percebe que tem fêmeas aptas, ele chama para próximo dela, tá bom? É isso, o comportamento. Isso aí, gente. Vamos lá agora. O que mais nós vimos? A gente pode estar falando também, professor, né, dos sistemas de produção, né, que é o extensivo, semi-intensivo e o intensivo.
né? Com relação, já falamos aqui com a reprodução, podemos falar aqui da produção. Antes, uma coisa bem importante também, que temos que falar, é sobre as fêmeas. Quantidade de postura que elas vão realizar. Então, as fêmeas, uma boa fêmea, como é que eu sei que a fêmea é boa para ser uma matriz? Fêmea é uma coisa, matriz é outra. Então, as fêmeas que nós vamos selecionar, elas têm que ser advindas de uma matriz que tenha o quê? Em média, 60, ela tem que botar 60 ovos ao ano. Então, eu tenho que ter o quê? Eu tenho, vamos lá, Laísa, eu tenho uma matriz chamada matriz A, matriz B, matriz C, matriz D e E. Eu tenho 5 matrizes. Aí eu faço desde o início que ela começou a ovopositar até o abate dela. Que nós sabemos que ela tem 35 anos, ela é até 30 anos, até uns 25, 30 anos, a gente consegue tirar boa produtividade dessa fêmea. Matriz, desculpa. E eu tenho que ter um calendário, um arquivo de ovoposição dessa fêmea, para saber a média dela. Então a gente sabe se essa matriz tem uma boa ovoposição. Se ela tem, eu pego as filhas dela para fazer a substituição. Uma coisa que nós não podemos colocar na fêmea, ovo galado, isso é macho. O macho que vai... Se eu pego esses ovos, coloco na incubadeira, e ela... Não dá para fazer igual da galinha, tá? Fazer aquele fundo escuro. A gente coloca o ovo contra a luz e vê se ele está fertilizado. Não dá por causa da grossura da casca. A não ser que você tenha um laboratório. Aí, para quem é criador, não compensa. Mas se você vê que não ocorreu a fecundação, isso é porque nós estamos errando no descanso do macho, para ele poder cobrir essas fêmeas. Então, é importante a gente verificar isso. Professor, quando a gente deixa ao natural, o macho ele tem esse comportamento de revezar o processo de chocar, incubar os ovos. Isso a gente não tem problema na incubadora. Só que temos que lembrar uma coisa. Muitos erram porque essa aula a gente não tem aqui, né? Mas a incubadora ela tem uma estrutura de umidade, temperatura e movimento. É o que o animal faz. Então tem que ter uma inclinação a cada tantos minutos do ovo para que ocorra o descolamento desse embrião e também um prato, uma lâmina d'água para fazer a vaporização da umidade. Quando a gente pega um ovo, por que isso, professor? A gente fala assim, porque todo ovo ele é poroso, independente aí da grossura da casca, e tem uma câmara de ar. Pega o ovo da galinha, quebra em casa, meus queridos, aí o ovo tem a ponta mais redonda e uma biquinho, né? Então é o contrário, onde está mais redondo tem uma câmara de ar. Esse aí tem que ficar para cima, para que ocorra o processo de transpiração, porque quando o embrião está se desenvolvendo, ele está transpirando. E aí isso consegue manter a viabilidade da fertilização. Ok, isso aí já é outra coisa, né? Já estou passando para... Ok, sim. Aí nós vimos que dentro do sistema de produção é o extensivo, semi-intensivo. Por que a gente está falando disso, professor? Por causa dos jovens, né? Olha a plumagem, quando é jovem... nós não falamos disso, mas vamos lá. Quando é jovem, você não consegue diferenciar que é macho e fêmea. Por isso da sexagem que eu falei. A plumagem, então, na época da separação, quem é macho e fêmea é a troca de plumagem, para você separar os machos das fêmeas, porque nesse momento a gente não consegue diferenciar, tá bom? Tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Também os piquetes e a alimentação desses animais. Qual é o processo de nutrição desses animais, professor? É por volumosos, tá bom? Claro que os filhotes eles são nutridos por insetos, de criadouros, semente e gramíneas.
Na grande maioria, a gente vai fazer volumosos. Quais são esses volumosos, professor? Triturado. Esses triturados são fornecidos para esses jovens, pode ser de silagem, feno. Na grande maioria, nós utilizamos capim camerun, nós utilizamos sorgo, nós utilizamos feijão de porco, que é o mucuna, e também você pode fazer o capim-elefante, capim-camerun, capim-elefante, mucuna, sorgo e milho. Ok? Então, esse é o processo de sistema de criação desses animais e a nutrição deles. É isso Pra aí. nós, diretor. Pessoal, clica aí, Laís, vamos ver se fácil. Vamos ver. Aê! Passou. Agora vocês vão ficar aí fazendo atividade, daqui a pouco a gente volta para corrigir. Até daqui a pouco, pessoal. Tchau. Não, muito bem, pessoal. Agora é o momento que vamos sanar as dúvidas aí durante a elaboração da resposta. E como é que a gente vai proceder? Primeiro, questões abertas. Nós vamos colocar lá a pergunta, depois a gente coloca a resposta. Que é importante, professor? Além de contemplar o que está perguntado ali, pessoal, você pode escrever com suas próprias palavras, mas é importante que você coloque os conceitos, os termos técnicos utilizados na aula. Então, se você percebeu que você não colocou o termo técnico, mas você descreveu, está correto. Só sublinha o que você descreveu, coloque entre parênteses o termo técnico. Dessa forma, você vai criando essa familiarização que vai auxiliar bastante nas avaliações. Isso aí, professor. E ó, questões fechadas. Na hora da questão fechada, a gente vai colocar lá perguntas alternativas e mostra o gabarito. E aí a gente vai justificar porque as outras alternativas não contemplam, não é isso, Laís? Isso aí. Então, Vamos meu lá? diretor, vamos cortar já para a telinha para a gente começar com a questão do 1, né? Perfeito. Vamos. Questão 1. Os avestruzes são aves terrestres que se destacam por ter grande porte. Por isso, considerada a maior ave do planeta, gente. Sua altura pode atingir 3 metros e o peso cerca de 150 quilos, sendo incapaz de voar. Fato este que pode ser compensado pela eficiência da ave no solo, podendo atingir cerca de 70 km por Lembra que na hora revisão a gente falou que das competições, né? é realizado Machos. na maioria somente com os machos. Perfeito. Quanto ao processo... Para você ter uma noção de 70 km por hora, quando a gente está andando de carro a 40, já é um movimento. Imagina 70. Então, quanto ao processo reprodutivo de avestruzes, considere a alternativa correta. Então, vamos analisar aqui essas alternativas. Alternativa A. Os machos também participam da incubação, fazendo isso no período diurno. B. Não apresentam dimorfismo sexual? C. São monogâmicas. D. Em cativeiro, uma fêmea só vive até 35 anos. É bem assim, né? E há um revezamento quanto à incubação dos ovos, sendo o macho responsável à noite e a fêmea durante o dia. A alternativa correta é... A letra... Gabarito E. Há um revezamento quanto à incubação dos ovos, sendo os machos responsáveis à noite e as fêmeas durante o dia. Só reforçando aí, professor, né? Eles falam que o macho participa da incubação da alternativa A durante o período diurno. Não, é noturno. Isso, né? Reforçando aqui, por que não é alternativa A? B. Isso mesmo. Ele fala que não apresenta dimorfismo sexual e a gente apresenta, viu que apresenta, até porque tem diferença A coloração, entre o macho isso. e a fêmea. Isso. Na alternativa C fala que são monogâmicos. Não são monogâmicos, né? Que existe a poligamia. E a poligamia. Que isso auxilia muito a gente realizar esse sistema de famílias. Né? Um macho até para 3 fêmeas. A alternativa D fala que em cativeiro uma fêmea só vive até 35 anos. A gente viu que pode chegar aos 70 anos. Isso. Então, só que aí tem... professor, tem que... Só para reforçar. É verdade, né? 70, mas, uma coisa é fêmea que vai viver ali, mas se você colocar no sistema de criação, tem a viabilidade produtiva dessa fêmea, que fica em torno de 20, 25. Por que eu não conto de 30, 35 anos? Porque isso aí você tem o tempo para repor.
Então, quando você vê que ela está chegando em 20, 25, antes que ela comece a decair, você já tem que ter uma fêmea para substituir. Uma jovem fêmea. Sim. Prosseguindo agora a questão 2. A avestruz é uma ave poligâmica, né? Portanto, com mais de um parceiro em seu período de acasalamento e com comportamento agressivo neste período. O macho adquire mudanças visíveis neste período de pré-acasalamento. Quais são eles? Se você prestou atenção na aula, Isso, só você uma vai coisa, saber essa resposta. Professor, chama-se pré-acasalamento? Porque esse comportamento, pessoal, quando ele começa, a gente vai falar quais são os comportamentos, é que ele vai atrair a fêmea para ele. Então, nesse momento, antes de ele atrair, você vai ver que as fêmeas vão ficar próximas. Então, essas fêmeas, você tem que isolar elas no piquete junto com esse macho. É tipo assim, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Aqui é a área, não é isso? Aí vamos supor, Laísa, um macho fica aqui, um macho tá aqui. Aí tem a porteirinha aqui, um piquete, a porteirinha aqui, 2 piquetes, a porteirinha aqui, 3 piquetes. Então as fêmeas vão ficar aqui, ele fica no corredor. E aí você libera ele para essa fêmea, depois traz para ele descansar, libera para essa fêmea. Então, pré é porque você separa, né? Isso. Pré, então você vai retirar ele do campo junto com elas. Então ele vai sinalizar para você quais são as fêmeas que estão receptíveis. A gente chama de pré-acasalamento. Isso aí. Questão com a resposta agora, né? Nos machos, o bico e a porção anterior das pernas ficam com coloração avermelhada, né? Que já é um indício né, de parceiras perceptíveis aí que vão perceber que aquele macho está ali apto. E emitem também fortes sons pelo acúmulo do ar no esôfago. Perfeito. Então, quando ele começa a fazer isso, as fêmeas se aproximam, já sabe quem é para tirar e separar. Perfeito. Prosseguindo agora a questão 3. Considerada a maior ave terrestre e de uma agilidade surpreendente, os avestruzes também são considerados animais de fácil criação, desde que obedecidos alguns cuidados quanto ao seu manejo no sistema de produção estabelecido. Quanto ao hábito alimentar, essas aves recebem que tipo de classificação? Mencione. Então, já vou dar a resposta aqui, tá, pessoal? Elas são onívoras. Vários são os itens da sua dieta, entre os quais podem ser raízes, flores, talos, sementes, gramíneas, arbustos e animais pequenos, né? Pequenos insetos, lagartixas e insetos. Esses animais, pessoal, são mais fornecidos assim por filhotes até de saírem para ir para pasto, para campo, tá? Então, de início é isso aí, tá bom, pessoal? Se você colocou algo parecido, parabéns, você acertou a questão. Prosseguindo aqui, vamos agora para a questão 4. Porque eles podem ter colocado silagens, podem ter colocado volumosos, tá correto também. Na criação de avestruz, as características sexuais são bem visíveis entre essas aves, né? Até pelo dimorfismo sexual. Esquematize um avestruz macho e uma fêmea para ilustração nesse momento eu gostaria, Laísa, nas próximas aulas, os estudantes mostrarem para nós esse esquema, os professores tirarem a foto e mandar pra gente aqui no grupo, pra gente mostrar nas aulas os desenhos. A gente quer esses feedbacks aí de vocês, estudante. Então vamos lá, gente. Na imagem aqui a gente já tem a resposta da fêmea. Isso. É uma estrutura, então vocês podem pintar, desenhar. Só que tem uma coisa, presta atenção, não é só a coloração, mas também a carcaça, a estrutura. O macho ele é bem mais robusto que a fêmea, tá, pessoal? O dorso também é diferenciado. A diferença aí, tá? Entre macho e a fêmea. E agora, nossa última questão, que é o nosso momento final, né? O decolando para o futuro. Questão 5. Na estruticultura, o sistema de criação pode ser 3. Sendo extensivo, semi-intensivo e intensivo. No sistema semi-intensivo, os reprodutores são mantidos em casais sempre, casal ou um macho e 2 fêmeas, 5 fêmeas e um macho, casais ou um macho e 3 fêmeas ou 2 casais no mesmo piquete. A alternativa correta é... Vamos lá, gabarito B de bola. Isso, casal ou um macho e 3 fêmeas, tá bom? Professor, mas o senhor falou lá também que muitos colocam 5 fêmeas e um macho. Pessoal, vamos aqui, eu quero mostrar minha cara lá, isso vem pra mim, aqui, meu diretor. A aula é o quê? Um básico, recomendado. Mas lembra que tem adaptações?
Então, ó, o que a gente recomenda sempre é um macho Vou passar aqui. para 3 fêmeas. Professor, visitei uma estrutura de reprodução e vi lá um macho e 5 fêmeas. Você vai observar que é uma estrutura já consolidada. Então, para quem já está consolidado e o sistema fluxo de criação, você tem que começar dessa estrutura, do básico até formar esse aqui. Então, as aulas que nós estamos tendo é uma aula básica recomendada que há adaptações, tá bom? É isso. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula, né? E daqui a pouco a gente retorna aí com mais aulas. Até Tchau, mais. gente. Até a próxima.